Não posso. Por que que toda vez que eu te encontro, você de mim nem quer saber? Será que tudo isso é saudade do tempo que eu vivi com você? Hoje tu estás mais bonita e de mim nem quer saber. Será que tudo isso é saudade? Ou será que eu nasci pra sofrer? Será, será, 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 será que eu nasci pra sofrer? Por que toda vez que eu te encontro, você de mim nem quer saber? Será que tudo isso é saudade do tempo que eu vivi com você? Hoje tu estás mais bonita e de mim nem quer saber. Será que tudo isso é saudade? Ou será que eu nasci pra sofrer? Será, será, 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 será que eu nasci pra sofrer? Estou notando que você está chorando sim. Olhando bem, eu já ouvi alguém dizer que você está chorando por mim. Você fica num cantinho, sentadinha, caladinha, todo mundo vê que você está chorando assim também. Eu termino chorando por você. Estou notando que você está chorando sim. Olhando bem, já ouviu alguém dizer que você está chorando por mim. Você fica no cantinho, sentadinha, caladinha, e todo mundo vê que você está chorando assim também. Eu termino chorando por você. Você fica no cantinho, sentadinha, caladinha, e todo mundo vê que você está chorando assim também. Eu termino chorando por você. Estou notando que você está chorando sim. Olhando bem, eu já ouvi alguém dizer que você está chorando por mim. Você fica no cantinho, novinha, baladinha, e todo mundo vê que você está chorando por mim. Você fica no cantinho, tadinha, baladinha, e todo mundo vê que você está chorando assim também. Eu termino chorando por você.
caí na brincadeira. Vou brincar 3 dias. Oh, chuchu, beleza, é a Mariana, é a Maria. Oh, amizade e felicidade, na brincadeira eu sou a alegria. Chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza, vai ser minha fantasia. Chuchu, beleza, chuchu, beleza, só chego em casa na quarta-feira quando amanhecer o dia. Eu esse ano vou cair na brincadeira. Vou brincar 3 dias. Oh, chuchu, beleza, é a Mariana, é a Maria. Oh, amizade e felicidade, na brincadeira eu sou a alegria. Chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza, vai ser minha fantasia. Chuchu, beleza, chuchu, beleza, só chego em casa na quarta-feira quando amanhecer o dia. Eu vi você um dia, vestida de palhaço, pulando na folia. Você me olhou no meio da multidão, então eu fiquei louco, morrendo de paixão. Porque você se foi e nunca mais voltou. Porque você só estendeu a mão, deixou seu coração, não me deu o seu amor. Eu vi você um dia, vestida de palhaço, pulando na folia. E me olhou no meio da multidão, então eu fiquei louco, morrendo de paixão. Porque você se foi e nunca mais voltou. Porque você só estendeu a mão, deixou meu coração, não me deu o seu amor. Eu vi você um dia, vestida de palhaço, pulando na folia. Você me olhou no meio da multidão, então eu fiquei louco, morrendo de paixão. Porque você se foi e nunca mais voltou. Porque você só estendeu a mão, deixou seu coração, não me deu o seu amor. Parará, 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 lá vem você chegando de novo, enganando meu povo, dizendo que é tal. Lá vem ela fazendo passo, vestida de palhaço, e não é carnaval. O povo vê ela com esse jeitinho, todo chama de benzinho, sem saber que ela é mal. Mas não se iluda que isso é tudo fantasia, ela sozinha faz folia, mesmo não sendo carnaval. Lá vem você chegando de novo, enganando meu povo, dizendo que é tal. Lá vem ela fazendo passo, vestida de palhaço, e não é carnaval. Lá vem ela fazendo passo, vestida de palhaço, e não é carnaval.
E o povo vê ela com esse jeitinho, todos chamam de beijinho, sem saber que ela é mal. Mas não se iludam que isso é tudo fantasia, ela sozinha faz folia, mesmo não sendo carnaval. Vem que tem, vem que tem, vem que tem, vou te mostrar como é. Vem que tem, carnaval em Pernambuco, tem cachaça e tem mulher. Se tem cachaça, você caiu o alambique, não quero ver ninguém triste do carnaval. Se tem mulher, não quero saber de nada, só vou chegar em casa quando a quarta-feira chegar. Vem que tem, vem que tem, vem que tem, vou te mostrar como é. Vem que tem carnaval em Pernambuco, tem cachaça e tem mulher. Se tem cachaça, você caiu o alambique, não quero ver ninguém triste quando o frevo começar. Se tem mulher, não quero saber de nada, só vou chegar em casa quando a quarta-feira chegar. Vem que tem, vem que tem, vem que tem, vou te mostrar. 45 minutos, 3 horas 45 minutos, esta é a Clube de Pernambuco, acompanhando essa série de atentados terroristas que aconteceu na manhã de hoje nos Estados Unidos, em Washington, em Nova York. Nós continuamos acompanhando tudo. Laura Lins, a Cruz Vermelha se mobiliza neste momento para mandar missões aos Estados Unidos de solidariedade, com medicamentos, com tudo. Exatamente, Pedro. Inclusive a Cruz Vermelha já está agindo no atendimento às vítimas nas ruas de Nova York. O pessoal da Cruz Vermelha, então, é esse pessoal que está atendendo as vítimas ainda no meio da rua. Chega a informação também que 600 pessoas foram atingidas por destroços do World Trade Center, pessoas que passavam no momento da primeira colisão do avião. 600 pessoas atingidas, estão internadas nos 160 hospitais de Nova York, New Jersey, das cidades vizinhas que estão atendendo as vítimas, e 150 estão em estado muito grave. Também está chegando aqui no estúdio da Clube de Pernambuco para acompanhar conosco e para dar prosseguimento a esta cobertura da Clube de Pernambuco, o companheiro Cláudio Lopes. Boa tarde, Cláudio Lopes. Boa tarde, Pedro Paulo, amigos da Clube de Pernambuco. Na realidade, um fato profundamente lamentável, isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e a Clube que acompanha em primeira mão desde as primeiras horas de hoje o que acontece justamente nos Estados Unidos, esse atentado terrorista que a gente vê e que, pelas informações com relação ao que aconteceu em Manhattan, aproximadamente 10 mil pessoas morreram naquele desabamento. A informação que a gente tem agora, não é isso, Laura? A informação de que é muito mais do que isso. 50, é uma coisa de... Mas só naquele... Uma primeira informação é que em uma das torres teria pelo menos, no mínimo, por baixo, 10 mil pessoas. Mas informações oficiais já dão conta de que são mais de 50 mil mortos. Outra dificuldade agora, também... Foi muito feliz o chefe da segurança dos Estados Unidos. Disse, olha, o nosso objetivo agora não é contar mortos, o nosso objetivo é salvar vidas. Então, quantas vidas mais eles conseguirem salvar a essas alturas é uma vitória a mais também. Então, eu acho que foi muito feliz a colocação dele. É claro que a gente sente muito diante da tragédia, do drama das pessoas. Imagine pessoas se jogando do alto daquele edifício, uma coisa terrível, uma coisa terrível. Falando em solidariedade... Você observa também, Pedro, que a gente analisa essas pessoas que estão se jogando, edifício com 104 andares. Então, automaticamente, muita gente pode até pensar, quem está em casa ouvindo a Rádio Clube e vendo a televisão, diz, olha, a pessoa vai se chocar ao chão. Mas não, a pessoa já falece no momento da queda. Há falta de oxigênio e aí, já quando... está no chão, a situação é difícil. Você vê que são cenas realmente chocantes. O site pernambuco.com traz aqui a informação pra gente que o Exército de Israel vai mandar equipes de socorro para os Estados Unidos. O ministro da Defesa de Israel, Bin Eliezer, afirmou que o Exército israelense vai mandar equipes de socorro para os Estados Unidos. Militares especializados em atendimentos às vítimas de desabamentos e atentados já seguiram para os Estados Unidos. Israelenses também
também estão levando materiais especiais para operações especiais de resgate. O nosso companheiro Ralf de Carvalho também está aqui engajado, engrossando aqui a fileira de observações. Das observações estão chegando também. Carvalho, o outro, está na linha dos Estados Unidos. O teu filho conseguiu falar com ele? Então, vamos ver o que é que ele nos diz dos Estados Unidos. Vamos estar na linha já contactado.